Muito bem, galera. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá piscando, tá gravando? Então vamos embora, né? É, Agora a gente vai começar a fazer um estudo para o dia de amanhã no mercado financeiro, ok? A gente vai estudar dois ativos, nós vamos estudar o GBP-USD e o Euro-USD, tá certo? O que que nos reserva para amanhã? Amanhã. Bom, nós vamos. Já vou colocar aqui o gráfico, né? Já vou colocar o gráfico aqui para a gente fazer um estudo mais apurado desse gráfico. Bom, esse aqui é o gráfico semanal. A gente observa que o preço ainda está em lateralização, né? Ainda está em lateralização. Opa, vamos aumentar. Ó, essa lateralização ela se iniciou em, em junho, maio, junho do ano passado, ou seja, desde maio, junho do ano passado, a moeda ela se encontra no range. E isso é muito comum, né? Nas moedas mais estáveis do mundo, é muito comum ela passar por um longo período nos time frames grandes, passar por um longo período de estar nesse range aí. E esse range, enfim, ele perdurar por muito tempo. Tudo bem? Bom, essa é a condição do, do Euro USD. O GBP, se a gente colocar, é a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Mesmíssima coisa. Ó, né? Ele também está num range e, enfim, e nada parece que deve mudar, né? Porque ele veio até aqui essa região e já começou a subir. Tranquilo? Mas, então, se ele está no range, a primeira coisa que a gente pensa é, bom, se ele está no range, a gente precisa ficar de olho, porque ele pode sair tanto para um lado quanto para o outro, porque ele não tem tendência no macro, né? Ele pode tanto cair quanto subir. Então é mais difícil quando ele está no meio, sobretudo quando ele está no meio do caminho, assim, ó. Tá no meio do, ele está no meio do range, ó. Ele está no meio do range, né? E como ele está no meio do range, hum, isso nos, isso nos dificulta, porque ele tanto pode ir para cima como vir para baixo, perfeito? Se ele está no range e ele está aqui embaixo, eu vou pensar em comprar. Se ele está aqui em cima, eu vou pensar em vender, né? Mas quando ele está no meio do caminho assim, é o mais difícil a operar. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Agora vamos baixar aqui para um time frame menor, né? Bom, olha que coisa interessante. No time frame menor, ele tinha uma outra lateralização, né? O euro USD tinha uma outra lateralização, que era essa lateralização aqui, ó. Tá dando soninho, hein? Tá dando um soninho. Agora já são 1h15 da manhã, ó. Essa lateralização, perfeito. O mercado, ele saiu dessa lateralização, testou, continuou saindo, fez esse topo mais baixo do que o topo anterior, voltou, veio, testou o fundo, não rompeu, ou rompeu? Ah, não, rompeu. Ele rompeu. Hum, se ele rompeu, ele já adquiriu uma tendência, né? Ele já adquiriu uma tendência. Ó, como é que a gente lê? A gente lê assim, ó. Ó, pullback um pouco maior, ó. Aqui, e aí a gente já lê isso daqui. Aliás, ele já está fazendo outro pullback.
Ficar esperto para ver se ele vai fazer esse movimento. Ok? Esse é. Essa é uma leitura importante. Vamos diminuir um pouco mais esse time frame, né? Vamos colocar aqui no diário, ó. Ele realmente vem romper. Vamos colocar o linha aqui, o gráfico de linha. Pelo gráfico de linha ele não rompe, né? Mas ele testa essa região aqui sim, tá? Bom, 15 minutos. Vamos por 15 minutos, vamos ver o que que acontece. O que que nós temos aqui no 15 minutos? Bom, 15 minutos eu vou dar uma pequena minimizada, tá? Olha, você vê que ele faz uma pernada, aí ele entra em lateralização, depois faz outra pernada, de novo entra em lateralização, outra pernada, volta, e ele está dentro de uma lateralização aqui, tá certo? Então, o que que nos espera o 15 minutos? Olha, o 15 minutos ele está muito indefinido, né? Muito indefinido, tá? Ele não tá tão simples assim não de operar ele. Ó, você vê que ele faz uma, ó, só nessa região aqui, ó. Quantas lateralizações ele fez, ó? Que a gente marcou, né? Uma, duas, três, quatro, cinco lateralizações. Perfeito? Então é muito importante a gente ficar esperto. Ele tá muito errático. Então tem que ficar esperto na captura de liquidez. Às vezes é um inducement, né? É só uma indução do mercado, testando um lado para sair na realidade para o outro. Então é importante ter isso em mente, tá? Lembrando que ele está nessa região aqui, ó, já há bastante tempo, hein? Ó, desde o início da semana, né? Desde sexta-feira da semana passada. Isso aqui é sexta-feira. Ele está nessa regiãozinha, rondando essa região. Fez uma nova mínima, renovou uma mínima ontem, né? E hoje está aqui nessa lateralização. Então, está muito incerto, tá certo? Com perdão da redundância, está muito incerto a leitura que a gente vai fazer. Vamos reagir ao que o mercado nos diz, porque quando ele está em lateralização, ele não tem tendência, então a gente vai ter que reagir, sobretudo às capturas de liquidez, lembrando muito que as capturas de liquidez nesse contexto elas tendem, esses rompimentos tendem a ser falsos, tá certo? Bom, finalizamos aqui com isso o, o euro USD. Vamos dar uma olhadinha no GBP USD. O GBP USD, como eu disse para vocês, olha, a mesma toada, tá? A mesmíssima toada, lateralização, e aí a mesma leitura, ele vem, foge, olha, ó, isso aqui é um inducement, gente, ó. O mercado vem, testa aqui em cima, não era isso que eu queria. Ele vem, testa aqui em cima para depois fazer este movimento aqui, ó, tá? Este movimento. Então, ficar muito esperto, né? Ó, no 4 horas, olha só que coisa bonita, ó. Ele vem, rompe, tem um inducement, isso aqui é uma captura de liquidez, um inducement, né? Aí, ó, você vê um engolfo também aqui, ó. Esse trade foi bonito, hein? Ó, captura de liquidez com inducement e engolfo. Aí o mercado vem, testa, lateraliza e desaba. Aí ele vem, testa essa região, né? Faz uma mitigação, rompe e estamos nós aqui de novo dentro de um, uma
lateralização. Eu vou inclusive marcar essa lateralização aqui, tá? Vou inclusive marcar essa lateralização. Deixa eu ver se num minuto aqui, ou numa hora, ele fica melhor. Eu vou marcar essa lateralização aqui. Ó. Essa lateralização é importante e a gente vai esperar. Para operá-la, a gente vai esperar o preço sair desse caixote aqui, ó. Tudo bem? A gente vai esperar o preço sair desse caixote, tá? Vamos dar uma olhada, é isso mesmo, ó. O caixote está bem aqui, ó. Vamos esperar, ó. Aqui embaixo ele saiu. Ele saiu, na realidade ele já abre fora e volta, né? Aí tem o teste, lateraliza, mas a tendência é que o mercado vai buscar esta região. Tudo bem? Bom, vamos aqui agora baixar um pouco mais esse time frame. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Não tem o que fazer, não tem muita leitura. Então, vamos ficar esperto para ver se esses inducement, se eles não nos atrapalham. Tá bom? Fortíssimo abraço para todos. Vamos tirar dinheiro do mercado. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Ok? Com o próximo vídeo.